voltamos com o segundo bloco de Diversidade de hoje, falando com professoras sobre professores. Estamos aqui sob patrocínio da Seleto Mercado de Arroio do Meio, no coração da cidade, onde você encontra tudo que você precisa para a sua casa. Agora nós vamos aqui falar com uma das filhas. Vamos falar com a nenê da Dona Alice, que é a Mara. Um dia fui, né? Foi, ainda é a mais jovem da casa, né? Agora, Mara, assim, a tua mãe veio, assim, de umas lembranças muito gostosas, assim, se percebe que quando ela fala, ela relata suas experiências, ela exala, assim, ela demonstra um amor como ela viveu essa fase, né? Tu agora, anos passados, né? Ela começou em 1961, né? E agora, como tu vês essa visão de ser professor, de relações, como tu percebes isso? Eu não sei se eu dei boa tarde ou boa tarde. A gente diz olá. Olá, então, que bom. Eu acho que assim, importante a gente agradecer, Baixinha, o espaço, a lembrança da nossa família, né? Esse lugar de fala que a gente tem sobre o magistério, sobre a docência, que é tão importante, faz tanto parte de nós, né? E essa chegada do dia 15 de outubro, com a chegada do dia do professor, sempre é tão sensível. Nós três, aí tem o pai, a figura do pai. Sim, o pai também foi muito ligado à cultura, ou foi professor também? Mas foi professor. Professor também, sim. Sim. E a gente tem então essas raízes bem fortes, né? Assim, falo por mim, acho que pela Kari também, de uma infância e de uma adolescência sempre vinculadas à escola, sempre circulando por esses espaços. Então, não podia ser muito distante dali que a gente ia se abarcar também, né? Então, desse lugar que a gente está, a gente fala com muito carinho e com muito orgulho da nossa história, da docência e da escola, né? Quando eu ouvi a mãe falando, eu fiquei pensando ela falando de Coqueiro Baixo e de tantas outras histórias que a gente escutou ela contando já na vida, né? Da de linha 32, de São Luís com a avó, de Poço das Antas, né? Mãe da Boa Vista, depois lá do Maratá, e depois de volta, Arroio do Meio, né? Experiências. Tão legal. E quando tudo mudou, acho que isso é importante, né? Tu me chama para conversar justamente disso, né? Esse carinho e esse espaço que a mãe conta, esse jeito de ser professor e de entendimento da escola, como um espaço comunitário, um espaço de referência. E agora, meio nos bastidores, a gente dizia, não muda muito, né? Nós somos ainda um espaço de referência, mas com características um pouco diferentes, né? Eu me considero uma pessoa importante no espaço da minha sala de aula. Acho que os meus estudantes, eles olham para mim e querem enxergar em mim exemplos de coisas de condução, de coisas como a gente enxerga o mundo, de coisas como a gente convive com as pessoas, de características dos nossos jeitos de lidar com os problemas ou com as coisas que a gente vai vivendo, né? Mais do que são crenças minhas, né? Mais do que o conteúdo que eu estou trabalhando, tem muito mais do meu ser professor que tem a ver com o que eles vão viver de vida, e isso é referência, isso é importante, eu acho que não foge muito das vivências da mãe. É claro que o jeito é diferente, as coisas que a gente acredita enquanto ser humano, o jeito de educar as crianças mudou, o jeito de como as crianças aprendem, essas concepções mudaram, mas me parece que essa relação de exemplo, de responsabilidade para com aquele grupo permanece. Então isso para mim é muito caro e muito importante, né? Também me diz mais o que tu quer saber. Amor, me diz assim, e tu escolheste ser professora embasada então nessa tua vivência de infância, nessa trajetória da tua mãe. Foi isso que te levou para o magistério? A gente viveu escola... Uma mistura de coisas. A gente viveu escola diariamente. E sempre, deixa eu te dizer, pois não. sempre numa
perspectiva positiva. A gente encontrava os discursos, porque as escolhas de um jovem, da carreira, da profissão, estão sempre muito atreladas àquilo que ele escuta do do seu entorno. Seja, eu gosto de um conceito que é o dos adultos importantes. Quaisquer que sejam, pai, mãe, tio, Sim. avô, Professores. professores, né? Esses discursos vão fazendo o caminho para as escolhas acontecerem. Na nossa infância, os discursos sobre escola, apesar dos problemas, sempre houve problemas com salário, com recursos, sempre houve alunos, Sim. sempre houve. Apesar destes problemas, o discurso sobre a escola era um discurso do tipo, eu acho que posso ser feliz aqui. Isso nunca era dito assim explicitamente, assim. Mas esses valores implícitos foram, eu acho, que fazendo com que a gente escolha. A nossa família quase toda em algum dos nossos parentes tem algum professor. Sim, como a minha. Nós temos vários professores na família. Então, é uma coisa que fez parte da nossa essência. Então, a escolha tem um pouco a ver com isso. É de enxergar que se pode ter uma vida plena sendo professor. Tem uma fala do pai, lá na minha adolescência, quando vou chegando assim, porque a escolha por fazer o curso normal, ela foi uma condução, né? Isso foi assim, Pra mim também. vamos fazer o curso normal porque aí depois tu decide. Depois A tu minha vai, também foi assim. depois tu vai ver o que tu vai fazer. Aí quando eu tava chegando no final do curso normal, tem uma conversa minha com o pai e um movimento meu para ir para outra área. Aí o pai disse para mim assim, eu não sei, ele disse pra mim, eu não sei o que te dizer de outro lugar. O que eu sei te dizer é de ser professor. Exatamente. O que eu sei te dizer é de ser escola. Eu não sei te falar como vai ser em outro lugar. E aí foi. E aí ele disse pra mim também, Aham. mas aqui tu vai ter certeza disso. Isso, E daí isso. ele foi listando as coisas que a gente ia ter certeza que Isso. seria Mas tu vê que sendo bacana. professor. E a gente, eu acho que a conversa foi a mesma em tempos diferentes. Sim. E a gente acabou seguindo por esse Isso. caminho. Tu sabe que quando as minhas filhas também foram para esse lado, né? Eu dizia para elas, gurias, escolhem outra coisa, né? Mas aí alguém um dia chegou e disse assim, Baixinha, mas olha, dá uma olhada do outro lado. Tu deve, é claro que tu voltava para casa estressada, muitas vezes, né? Mas tu também devia te transparecer muito amor por aquilo que tu fazia, que elas quiseram seguir o que tu fazia. Tem plena Né? certeza Exato, disso. tem esse lado, né? Com também, certeza, né? é esse o exemplo que a gente tinha em casa, dos nossos professores, né? A gente tinha um pai e uma mãe professores, mas nós tivemos bons professores também, né? E os nossos professores também foram exemplos positivos, adultos, então importantes, né? Pessoas referências na nossa vida. Então, sim, o caminho foi uma escolha, mas uma escolha que eu não sei se teria acontecido de um jeito diferente. Eu confesso que, como eu disse, no final do ensino médio, depois teve outros momentos que acontecem algumas frustrações na carreira, dúvidas, Sim. será que é essa, Sim. né? Será que eu estou no lugar certo? Várias coisas acontecem, mas me parece que não é só no magistério que isso acontece em Sim, né? sim. E a gente volta sempre pra cá, porque é onde a gente se sente seguro, aonde a gente sente que a gente pode fazer algumas coisas de diferente na vida de outras pessoas. Acho que isso que é o mais bonito. Sim. Isso é o que me encanta mais. Exato, eu ia pedir, o que encanta no magistério? Eu acho que isso é o que me encanta mais, assim, é considerar que tu pode fazer diferente para outras pessoas. Aquela pessoa com quem tu está lidando, seja na gestão e lidando com outros professores, Sim. seja na sala de Na aula sala. lidando com outros, ou mesmo num grupo de pais, que tu vai me fazer essa pergunta, como é a relação, Sim, né? sim. Que por vezes parece quase que um cabo de Um guerra, embate, um né? embate, mas por vezes o convencimento acontece, e aí que tá a beleza, né? De tu conseguir dizer pro pai, calma, vai acontecer assim, vai ser essa... E
e juntos construírem essa relação, porque quando a gente fala com pais, a gente diz isso, nós todos queremos a mesma coisa. A gente quer o bem daquele ser que está lá, daquele estudante que está lá. Então a gente tem que estar junto nessa. Escola, família, gestão, seja lá a esfera que for. Mas todo mundo com essa intenção. Às vezes acontecem coisas estranhas ou meio tortas, mas sempre com essa intenção, de que aquela pessoa, que aquela figura lá, que é um estudante, consiga se tornar uma pessoa melhor, fazer desse mundo um mundo melhor, né? Isso. Kari, vamos lá. Como foi essa tua entrada? Pelo que eu percebi, ela foi também mais ou menos que nem a da Mara. Eu nem sabia que tu tinha tido. A gente está descobrindo algumas coisas a mesma conversa. Mas eu acho que dúvidas, eu vou reiterar assim, um pouco a fala da Mara, que é isso de não saber se a gente. Será que é mesmo isso? Eu acho que isso passa pela cabeça de qualquer professor ou de qualquer profissão. Não, eu acho que tem que passar, inclusive, faz parte do processo de amadurecimento como profissional, isso, né? isso. Mas eu também, daí eu compactuo com a ideia da Mara, que é essa profunda crença e indelével, assim, isso é inegociável. É a crença que um professor carrega de conseguir transformar, deixar o mundo melhor depois que passou. É isso que é o que nos torna assim tão entusiasmados quando a gente fala de docência, que é a crença de que a minha existência foi importante para deixar alguma coisa de boa nesse planeta. Esse é o nosso papel enquanto professores. E é por isso que a gente sempre volta e se entusiasma pelo conhecimento, porque é o conhecimento que é a fonte e a essência para essa transformação, para uma sociedade mais justa, mais saudável, mais igualitária, enfim, é o conhecimento e também o nosso desejo de estar com pessoas, de interagir com pessoas e de produzir conhecimento por meio dessa interação. E por isso que não tem inteligência artificial que vá nos substituir. Não tem. Se tem uma coisa que a gente não tem medo... Eu penso, né? Eu também sei, compactuo. Eu sei acho que o professor não tem como. Eu até sei que há discursos assim que se atravessam, mas enfim, um desejo assim, não, vamos trocar, mas quem está no meio do processo, no olho do furacão, dificilmente compactua com essa ideia. Não haverá inteligência artificial que nos substitua. Mas a gente precisa da prática dela. Sim, né? E saber usá-la. Né? Sim, inclusive eticamente. Exatamente. Estamos então, terminamos mais um bloco aqui, né? Nesse nosso bate-papo sobre ser professor nos dias atuais. Voltamos em seguidinha para o bloco final.